Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu peço que os irmãos se coloquem no texto bíblico que nós iremos expor hoje. É o texto de Marcos, capítulo 5, do versículo 22, que eu vou fazer a leitura, embora a gente não vá começar a exposição do versículo 22, porque ele está dentro de... Ele é a introdução para outra perícope que vem depois desta. Eu quero pedir que, por favor, aqueles que forem encontrando, se coloquem em pé. Mais uma vez, Marcos, capítulo 5, a gente vai ler a partir do verso 22. Marcos, capítulo 5, do versículo 22, iremos ler até o versículo 34. O texto diz: Então, chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente. Ele disse: Minha filha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Nosso Deus, a primeira parte da exposição de tua palavra acaba de ser feita, que é a leitura do texto. Eu te peço que me conduza na segunda e terceira parte, que é a explicação e a aplicação desse texto para as nossas vidas. Eu sei que isso só pode acontecer se o Senhor conduzir tudo aquilo que acontecerá neste momento. Por isso eu te peço que me ajude, que o teu Santo Espírito coloque cada palavra em minha mente e aplique-as no coração de teus servos neste momento, aqueles que estão aqui e aqueles que estão em suas casas. Eu te peço que a tua palavra edifique a tua igreja de uma forma tão profunda que ela tenha fé renovada para viver mais um dia, ou mais uma semana, mais um mês ou mais um ano em tua presença. Eu te peço que todas as vezes que a tua palavra for exposta neste lugar, ela sempre nos conduza a um crescimento espiritual, a uma renovação de nossas vidas diante de tua presença. É o que eu te peço em nome de Jesus, eu te agradeço, amém. Os irmãos podem sentar. Antes da gente começar a exposição de hoje, eu tenho 2 avisos para dar para os irmãos. O primeiro é que na última quinta-feira do mês, receberemos aqui no culto uma visita de um missionário de missões nacionais. Então,
eu peço aos irmãos que estão em suas casas que se planejem a estar aqui na última quinta-feira do mês, que é o dia 30. Essas vindas que os missionários fazem no período em que fazemos as campanhas de missões, eu sempre tenho dito como pastor batista que funcionam como uma espécie de relatório. Eles nos trazem informações do campo missionário, eles nos relatam aquilo que Deus tem feito no meio batista, principalmente usando-os nesse campo missionário. É um relatório porque a gente contribui mensalmente e também contribui nos períodos em que a gente realiza as campanhas. Então eles vêm aqui e nos mostram aquilo que Deus tem feito através de suas vidas e através de outros missionários e através da junta também, que tem sido esse canal de bênção, chamando missionários ou acolhendo missionários, contratando missionários para estarem no campo missionário, às vezes no Brasil, às vezes no estado e também no mundo. Então, eu convido os irmãos que estão em casa, que se programem para estar aqui nesse dia, e vocês que estão aqui também, para que possam se planejar direitinho e venham aqui no dia 30 deste mês para recebermos mais uma vez mais um missionário de missões nacionais. A outra coisa que eu tenho para dizer para os irmãos é que eu acredito que foi na quarta-feira, foi na quarta, irmã Eunice, que foi a primeira vez. Na quarta-feira tentaram invadir ali a cozinha e roubar algumas coisas que nós temos guardadas lá. O ladrão tentou, mas não conseguiu. E aí na quinta-feira a gente chegou até a conversar, eu fui informado sobre o que tinha acontecido. Na sexta-feira, o conselho, principalmente o pessoal do patrimônio, se mobilizou e conseguiram restaurar aquilo que ficou defeituoso quanto à questão da tentativa do ladrão. Nesse mesmo dia ele veio mais ainda com um aparato e tentou mais uma vez arrombar a porta da cozinha, mas não conseguiu. Então a gente, diante dessas duas coisas, eu inclusive acabei, eu não sei se eu comentei com alguém, eu comentei em casa, eu acho que foi com alguém, que apesar dessas duas tentativas, que estão acontecendo agora recentemente, provavelmente teremos outras por aí, mas apesar disso Deus tem guardado este lugar, porque pelo tempo que este lugar fica sem ninguém por aqui, só mesmo, como diz a minha mãe, só Deus para guardar. Porém, a gente já foi avisado que o cara provavelmente vai vir outras vezes, e a gente está se planejando, movimentando algumas questões, principalmente no sentido de informações, para conseguirmos um sistema de segurança que melhore mais essa questão de guardar este lugar. Então, o pessoal, principalmente do patrimônio, está se mobilizando para isso. Eu peço que os irmãos orem para que Deus esteja cuidando deste lugar e nos direcionando a cada dia nas decisões que a gente precisa tomar para questões humanas que nós também precisamos fazer, tá? E outra coisa, nesse processo a gente gasta sempre dinheiro, então não esqueça de contribuir, porque afinal de contas eu sempre digo que além de ser bíblico, a gente defende plenamente isso sobre a questão de dízimos e ofertas, a gente tem as questões até mesmo de moralidade. Por quê? Eu costumo lembrar que nós estamos aqui, aqueles que estão em casa, estão recebendo um culto transmitido pela internet. Isso só é possível porque aqueles que contribuem com dízimos e ofertas neste lugar, contribuíram para a compra dessa câmera, contribuíram também com alguns outros aparatos que são utilizados aí, tá? Para melhorar isso aqui também, foi comprado com dízimos e ofertas dos irmãos que têm contribuído. O computador nós recebemos de presente para a igreja, e você está aqui num ar-condicionado muito bom, está muito fresco, muito aconchegante, tem um pastor aqui para encher a sua paciência durante 40 minutos ou uma hora, ou às vezes até mais, que está sendo pago com o dízimo de alguém, com o dízimo que alguém disse, eu vou contribuir, eu entendo isso. O banco que você está sentado, tudo que nós estamos utilizando aqui, não vem de outra pessoa, a não ser dos membros da igreja que têm contribuído
com esta obra. Então, tudo aquilo que será feito durante esse período estará sendo feito porque alguém estará contribuindo financeiramente. A gente hoje realizou uma feijoada, que já estamos aí com o objetivo de melhorarmos a nossa transmissão. A gente está tendo, para aqueles que estão acompanhando em casa, vez por outra, e agora mais constante, tem aí as paralisações, por conta da questão do computador que não está totalmente adequado para isso. E a gente está numa campanha, algumas pessoas já contribuíram, nós já temos um valor razoável, aí fizemos a feijoada hoje para conseguirmos mais esse valor financeiro para podermos melhorar. Então, isso tudo que está acontecendo, eu acredito que você está vendo, sei que é membro da igreja que está aqui, aquele que está em casa, que está recebendo o sermão, continua. Eu fazendo um parêntese aqui, eu penso que algumas pessoas acham o seguinte: pelo fato de eu não estar indo nesse período na igreja, eu não preciso contribuir. Eu só estou acompanhando de casa, então está tranquilo, eu não estou indo lá, não estou gastando nada. Mas tem gente aqui que está trabalhando, você está recebendo a transmissão dos cultos, e isso custou alguma coisa, está custando. Inclusive, nesse período, a gente teve que conseguir um plano de internet que não tinha aqui para fazer essas transmissões. Então, essas coisas estão acontecendo, você está diariamente ou dominicalmente, de quinta-feira também, vendo o que está acontecendo com aquilo que você tem investido neste lugar. Na verdade, dízimos e ofertas, pelo menos no contexto em que nós estamos, que é o contexto batista, é um investimento em você mesmo, porque Deus não precisa do seu dinheiro, mas você precisa daquilo que você tem recebido aqui neste lugar. Então, você está recebendo, todas as vezes que você vem aqui, ou até mesmo acompanhando o culto de casa, você está recebendo de volta aquilo que tem colocado neste lugar. Então, eram essas palavras que eu tinha para dizer para os irmãos. A gente vai voltar ao nosso texto bíblico. Mais uma vez, eu li a partir do verso 22, acho que vocês perceberam, que é no versículo 22 que esse texto começa a história aqui, embora o assunto que ele trate comece no versículo anterior. Mas eu entendi que se nós não fizéssemos a leitura desse versículo 22, ficaria aqui meio estranha a história, então a gente precisa da perícope como um todo. Na próxima semana a gente vai começar a leitura a partir do verso 22 e depois vai pegar a parte do versículo 35 para frente, que é o término que acontece a ressurreição da filha de Jairo. Antes de partirmos para o texto em questão, eu li certa vez, faz muitos anos, não lembro onde foi que eu fiz essa leitura, uma história que me chamou muita atenção. O autor diz que durante um banquete, uma moça conheceu um rapaz e, ao se assentar com esse rapaz para poder comer, o rapaz tinha um costume que ele já trazia há muito tempo, de chegar próximo de uma moça e perguntar se ela era cristã. E nesse dia, ele fez essa pergunta para essa jovem. A moça, segundo a história, ficou muito surpresa e aborrecida, ela ficou extremamente chateada, porque ela entendia que aquele tipo de pergunta não era um assunto do qual deveria se falar, principalmente naquele momento. A conversa acabou naquele momento, e a história diz que alguns dias mais tarde, essa moça encontrou-se com o rapaz outra vez, e naquele dia ela estava com uma preocupação profunda em seu coração. E quando chegou diante dele, ela fez uma pergunta. Dessa vez foi ela que perguntou, e a sua pergunta foi de como ou o que ela deveria fazer para encontrar-se com Cristo. Ela entendeu que aquele rapaz sabia o que ela deveria fazer. E a resposta dele foi: vá tal como está. E ela foi e entregou-se a Cristo naquele momento do jeito que estava. Essa moça chamava-se Charlotte Elliott e foi a autora dos célebres versos do cantor cristão de número 260, tal como está, sem esperar que o coração vá melhorar, mas para a graça em Cristo achar, por fé vem a Jesus.
Esse evento foi tão marcante em sua vida que ela, ao se tornar uma autora de hinos, decidiu colocar isso. Foi algo que aconteceu com ela. E por ter escrito esse hino dessa forma, com certeza, para que ela tivesse essa segurança, ela precisou de algo que é essencial para todos nós, que é depositar em Cristo uma fé genuína, uma fé em que você não consegue contemplar ou palpar diante dos seus olhos aquilo que você está decidindo como ato de fé. A fé é isso, ela não pode ser vista, mas ela age com uma profunda certeza naquele em que ela decidiu acreditar. A verdadeira fé age menos com a certeza de que receberá mais. Eu acredito que esse texto nos ensina muito profundamente sobre a fé verdadeira que nós precisamos ter. E eu poderia resumi-lo dessa forma: aquele que toca em Cristo com fé receberá cura para as aflições da sua alma. É isso que está diante dos nossos olhos, e eu diria para os irmãos que é isso que o autor bíblico está querendo nos mostrar. Eu quero fazer apenas 2 destaques nesta noite. Acreditamos que o primeiro deles vai do versículo 25 ao versículo 29, e aqui nós temos o primeiro destaque, que é: um toque com fé é suficiente para curar qualquer problema que aflige a tua alma. À medida em que nós formos avaliando isso, você vai entender claramente ou mais claramente aquilo que nós queremos dizer. O texto vai dizer que essa mulher que encontra Jesus no caminho ou em sua ida para atender um pedido de um pai desesperado, que é o chefe da sinagoga Jairo, essa mulher estava sofrendo com um fluxo. A palavra grega aqui, que é rises, significa hemorragia. É algo que está muito claro. Provavelmente você já ouviu vários sermões, até eu chegar aqui, eu já ouvi também vários sermões sobre a história dessa mulher. Então, está muito claro de que ela sofria de uma hemorragia. A passagem não é muito específica sobre esse fato em sentido mais profundo, no sentido grego. Só diz, literalmente, que ela sofria de uma hemorragia. Porém, quando a gente olha para outro texto bíblico, que é Levíticos capítulo 20, versículo 18, da Septuaginta, o mesmo termo indica menstruação. Essa ideia da palavra, o que tornaria, segundo esse mesmo texto de Levítico capítulo 20, versículo 18, essa mulher imunda. Além do sofrimento físico, a gente olha para o texto, fazendo essa analogia com o texto de Levítico, vai perceber que ela ainda sofria com o desprezo da sociedade da época, que acreditava que ela era impura. A lei estabelecia um ponto, isso é muito interessante. A lei vai lá e vai estabelecer que uma mulher no período menstrual ou no período de recuperação do seu parto se tornaria impura. Ela precisava de um ato religioso para poder fazer em si a cerimônia de purificação. E aqui eu queria abrir mais um parêntese para dizer para os irmãos o seguinte: acredito eu que não é pelo simples fato de Deus olhar para a mulher e ter uma espécie de desprezo, ou até mesmo ter um preconceito por ela entrar nesse estágio da vida. É que em algumas culturas, principalmente as culturas pagãs, havia uma espécie de culto nesses períodos. Eu já citei, por exemplo, aqui, que havia muito tipo de superstição dentro das comunidades pagãs, e citei, e às vezes cito, um texto bíblico do Antigo Testamento. Eu acho que tem 2 versículos que se repetem em 2 momentos, com essa mesma ideia: não cozinharás o cabrito no leite da mãe. Eu sempre repito esse texto para exemplificar essas ideias. O versículo bíblico está isolado dentro de vários
negações que a Bíblia diz, não faça isso, não faça aquilo outro. E o texto em si não explica por que os judeus ou os israelitas, ao entrarem na terra de Canaã, não deveriam fazer aquilo. E você não obtém resposta no texto. E aí você vai pesquisar sobre o histórico religioso daquelas pessoas, e a informação que temos é que os cananeus eram por demasiadamente supersticiosos, e eles acreditavam que, cozinhando um cabrito no leite da mãe do cabrito, o rebanho iria se multiplicar de uma forma mágica. Eu já falei isso aqui várias vezes, acredito eu, se você não estava, eu estou repetindo para poder exemplificar. Então tem coisas que nós olhamos para a Bíblia, e nós temos um mandamento dizendo, não faça isso, e não é só por não fazer, tinha um significado dentro daquele contexto, assim como esse texto que eu acabei de citar do Antigo Testamento, significava algo para aquelas pessoas. Deus estava dizendo para aqueles homens e mulheres que estavam entrando na terra prometida, que a única fonte de bênção para as suas vidas era Ele. Ele é que seria o provedor do seu povo. Assim como, em uma situação como essa, não é o simples fato da mulher se tornar imunda. Culturas acreditavam que havia uma espécie de poder nesse período em que a mulher se encontrava. Havia outras coisas, que tem criança aqui, aí é censurado, que a gente não pode falar, mas os cananeus em si acreditavam em um monte de coisas que envolvia a questão da imoralidade. Para vocês terem uma ideia. Só que essas leis, com um tempo, foram utilizadas como base para fundamentar uma espécie de desprezo ou de preconceito para com as mulheres. E eu repito aqui para vocês, dentro daquele contexto judaico em que Jesus está inserido, adoecer era sinal de maldição de Deus. Ser rico era sinal de prosperidade, era sinal de que Deus estava te abençoando, é sinal de que você estava bem com Deus. Estar doente ou nascer doente era um sinal puramente negativo. Então, além dessa mulher cerimonialmente estar impura, ela estava com uma doença. Para aquelas pessoas, isso fazia com que a sua doença não fosse apenas física, ela se torna emocional, por conta do desprezo que ela tem dentro da sociedade em que ela está inserida pela lei. Qualquer pessoa que se aproximasse dela ficaria igualmente impura. Parece que Deus estava querendo dizer, olha aí, esse é um ato normal que na verdade não causa bênção em você. Então ele afastava. Deus sabe como tratar com os seus filhos. Em Levítico capítulo 15, do versículo 25 ao versículo 33, nós temos o texto em si relatando especificamente sobre isso, mas o versículo 27 diz, e qualquer que a tocar será imundo, portanto lavará as suas vestes e se banhará com água, e será imundo até a tarde. O sangue menstrual não purifica, como talvez as culturas que estavam ali achassem. Deus estabeleceu um cerimonial de purificação, que era o sangue do animal, mas ali ele estava prevendo que no futuro, o verdadeiro sangue purificaria o ser humano. O Talmud, que já citei aqui algumas vezes, em interpretação e aplicação da lei de Moisés ao contexto da vida diária dos judeus, chamado Talmud, registra ou registrava uma série de remédios e tratamentos que eram receitados para vários tipos de doenças. E é por isso que o texto diz que essa mulher já tinha procurado algumas alternativas de tratamento e não conseguiu. Era sugerido, por exemplo, além de alguns tratamentos médicos, algumas superstições, e que eu quero citar aqui algumas para vocês.
Olhem só, os médicos diziam que a pessoa que estava doente poderia levar as cinzas de um ovo de avestruz em um trapo de linho no verão, e isso faria com que a pessoa fosse curada. Às vezes, poderia ser um trapo de algodão no inverno, e a pessoa poderia também ser curada. Havia também a receita para ser curado, levar um grão de cevada que tivesse sido encontrado no esterco de uma jumenta. Então, se ela estava doente, provavelmente ela fez isso. Ela vai procurar o cocô da jumenta, tem que saber se é jumenta mesmo, e vai lá procurar um grãozinho. Se estiver, tira de lá e leva, que vai ser curado. Era a ciência que os médicos utilizavam naquela época. Além de ciência, tinha a superstição, que era isso aqui. No entanto, o texto vai dizer que o único resultado que aquela mulher obteve foi a tristeza e pobreza, porque entendia que existia uma esperança e um tratamento novo. Então, vai lá e faz o tratamento. Como o ser humano não presta, e a gente tem repetido aqui para vocês, as pessoas se aproveitam, porque gente com uma doença de que se arrasta um tanto de tempo desse, é capaz de se desfazer até do último centavo para ver se consegue ser curada. O texto diz que ela gastou livremente o seu dinheiro para expressar o seu estado de pobreza. O versículo 24 nos informa que uma multidão comprimia Jesus. O contexto aqui: eram tantas pessoas apertando Jesus de todos os lados, que não dava para saber de um toque específico que estaria acontecendo. Isso, olhando pelo lado humano, é isso que o texto bíblico nos diz. Ele nos vai preparando para o ápice desta história que Marcos está narrando para nós. No entanto, em meio a tantos toques, eu diria assim, um expressou aquilo que Deus busca do ser humano. Aí o texto vai nos dizer: apenas um toque expressa a fé verdadeira. É isso que o autor está querendo nos mostrar. Essa mulher foi até Jesus com a certeza de que com apenas um toque o seu problema seria resolvido. E nós podemos aqui dizer o seguinte: muitos seguiam Jesus por curiosidade. Haviam aqueles que foram enviados lá de Jerusalém para observar o desenrolar do ministério de Jesus de perto, para saber se estava sendo ensinado algo novo, que fosse contrário às Escrituras. Havia os seus discípulos, que vez por outra estão aqui dando topadas, inclusive no próprio texto, mostra a reação dos discípulos de Jesus. Mas haviam os curiosos. Existiam várias intenções por parte daqueles que seguiam Jesus. E por isso, muitos desses homens não conseguiram tirar nenhum benefício dele. Somente uma pessoa o buscava sob o profundo sentimento de sua necessidade, é isso que o texto nos mostra, confiando que o poder do Salvador poderia aliviá-la. Muitos de nós estamos aqui hoje, e estamos em casa, e estamos dizendo que seguimos a Jesus. Mas qual é a sua motivação? Qual o nível de confiança que você tem para seguir Jesus? Talvez não seja curiosidade, mas a igreja continua, e vai continuar com um monte de gente com objetivos diferentes, e a maioria desses objetivos que temos não irão nos levar a lugar nenhum. Ao final, nós seremos apenas a multidão que comprimia Jesus, mas não tirou nada de benefício dele. Precisamos prestar atenção no nosso viver diário
para saber se a nossa vida cristã não tem se resumido apenas a isso. Continuamente tem acontecido a mesma coisa que aconteceu nesse texto dentro de nossas igrejas. Uma boa quantidade de pessoas chegam aos lugares de adoração, e é por isso que eu chamei a atenção nossa, que estamos aqui. As pessoas têm ocupado dominicalmente os bancos, porém, poucos desses homens voltam para as suas casas com a paz de Cristo em seus corações. Muitas pessoas continuam com o coração aflito, porque não têm depositado a confiança devida no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Se isso está acontecendo com você, é porque provavelmente não há um objetivo profundo que tem despertado a ação de Jesus Cristo. Na verdade, esse texto vai nos mostrar, além de outras coisas, que são poucos os que tocam em Cristo pela fé e voltam para as suas casas sentindo paz em suas almas. De uma multidão de pessoas, mais uma vez, apenas uma despertou Jesus com o toque de fé. A verdadeira fé estava ali. Mateus vai nos dizer que essa mulher tocou na orla do manto de Jesus. Seria bem na ponta. Talvez, Mateus está escrevendo para um público, já disse para vocês, para um público judaico. E talvez o seu lado humano se preocupasse em mostrar que Jesus não foi contaminado por ela. Os outros autores também falam que ela tocou nas vestes de Jesus. Acredito eu que era muito provável que, por conta do exacerbado sentimento religioso que aquelas pessoas tinham dentro daquele contexto, esse tipo de pessoa, mesmo tocando na roupa da outra, já tornava essa pessoa impura. Não era só a pessoa tocando nela, acredito que chegou a esse ponto. Mas Marcos está escrevendo para um seu público que já falei, que é um público gentil, um público de pessoas que não fazem parte do contexto judaico. E ele quer mostrar para aquelas pessoas que aquele que toca em Cristo com fé, pode ser que essa pessoa esteja passando por qualquer problema, mesmo aqueles problemas em que ela já foi desenganada pelos médicos, Jesus a curará. Porque não há qualquer problema que seja tão grandioso aos olhos de Jesus. E parece que Marcos está nos mostrando isso de forma contínua. Quando lá no final do capítulo 4 ele falou sobre Jesus atravessando um mar agitado, para ir em busca de um homem que também não tinha solução. E de repente Jesus chega com outra pessoa que também não tem solução. Eu queria que todas as vezes que você lesse Marcos em casa, pensasse o seguinte: Marcos está escrevendo este evangelho para um público que não é um público judaico. Esse é o primeiro ponto. Além desse, essas pessoas estavam sendo perseguidas por causa do evangelho. E Marcos, além de outras coisas, está dizendo: olha, Jesus Cristo se preocupou com todo tipo de pessoa. Ele inclusive atravessou um mar agitado e foi lá e curou um cara que nem fazia parte do contexto judaico. Mas ele foi lá e o curou. Eram vários demônios, mas esses demônios não tiveram o poder suficiente para resistir a Jesus. E de repente ele volta e apresenta-se uma mulher com um problema que os médicos também não conseguiram resolver. Além de ser um problema que os médicos não conseguiram resolver, é um problema emocional, porque ela era desprezada. Mas Jesus Cristo, com o seu poder inigualável, restaurou aquela mulher e restaurou também ela ao convívio de sua família. Vocês estão sendo perseguidos, mas vocês servem a esse Senhor
que quando esteve na terra, fez tudo isso, independentemente de qual grupo fosse. É judeu, desprezado, ele foi lá e resolveu. É gentil, ele foi lá e resolveu também. Eu acredito que no primeiro século isso tinha um poder tremendo de revigorar a fé daqueles homens que estavam sendo perseguidos por causa do Evangelho. O crente é alguém que cessou as suas próprias obras, alguém que desistiu de seus próprios esforços em busca da paz. Eu li isso há alguns anos em algum lugar. Não sei quem escreveu, até procurei e coloquei aqui. Foi justamente isso que essa mulher fez. E além disso, ela entendeu que Cristo era a solução para os seus problemas. E esse crente que é descrito ali, que procura Cristo como solução para os seus problemas, tem a certeza de que encontrará de fato essa resposta, e ela encontrou a cura para a sua doença e também a cura para a sua alma. O versículo diz que ao tocar em Jesus, o seu fluxo secou, literalmente, pode ser traduzido como secou ou ficou totalmente seca. É provável que as mulheres entendam muito mais sobre isso do que eu que estou aqui, e você, homem que está aí ou está em casa. A gente não tem ideia do que aconteceu aqui, apenas o relato bíblico nos diz. E entendo eu que ela sentiu um alívio muito profundo, porque ela entendeu, ela sentiu em seu corpo que havia algo diferente depois que ela tocou na orla do manto de Jesus. Talvez eu pudesse dizer o seguinte, para nós que somos homens: quando as pessoas nos molham, quando a gente molha as vestes, há ali um sentimento de que precisamos tirar a roupa rapidamente. E quando nós fazemos isso, há um alívio imediato, mas mesmo isso não seria suficiente para expressar o alívio daquela mulher, da sua doença de tantos anos. Eu diria para os irmãos que pelo texto em si foram 12 anos de lutas, de dores, de tristezas, de noites de sono que foram perdidas, inclusive do preconceito que ela enfrentava. Aí a gente acrescenta aqui as desilusões com possíveis tratamentos que não davam certo. E por último, a pobreza bateu à sua porta. Aquela doença consumiu aquela mulher de uma forma total, de uma forma completa. Não havia mais, inclusive, esperança, no sentido de que alguém vai descobrir um tratamento novo e eu vou lá, não há dinheiro mais para pagar. Pelas tristezas que às vezes passamos hoje, talvez essa mulher chegou a um momento em que tenha pensado em desistir de sua vida, porque afinal de contas isso é uma desgraça total. Mas de repente ela ouviu que havia algo novo na cidade. Ela ouviu por alguém que esse Jesus poderia resolver o seu problema. E ela entendeu que Jesus de fato resolveria o seu problema. De que não seria apenas mais uma ilusão ou uma desilusão. O texto vai deixar muito claro que ao tomar a decisão de tocar em Jesus, ela tinha fé o suficiente para isso. É assim que o texto nos mostra. Naturalmente, mais uma vez, pela lei judaica, ao tocar em Jesus, aquela mulher pudesse torná-lo imundo. No entanto, quando o imundo toca naquele que é o mais puro de todos que já pisou nessa terra, acontece algo diferente. Ao invés dele ficar imundo, ao invés de influenciarmos Jesus com o nosso mau comportamento, ele é que
nos purifica. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele expressa muito bem, quando já disse aqui para os irmãos, quando ele fala sobre a imputação, que é o ato de que todos os nossos pecados passaram para Cristo e a justiça, a pureza de Cristo passou para nós. O texto de Isaías nos diz isso: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Eu diria que esse texto expressa muito bem o que está acontecendo aqui. Os teus pecados ou problemas podem ser os mais terríveis possíveis, mas Cristo é infinitamente maior do que ele, ou do que eles. O segundo destaque que fazemos é: um toque com fé cura tanto os problemas que afligem a vida, quanto os que afligem a alma. Olhe para o seu texto, o versículo 30. O versículo 30 nos diz assim: Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? A palavra grega que é utilizada aí, a palavra dinamis, se refere, ou é traduzido para nós como um milagre. Literalmente significa poder. E aqui é essa palavra grega que originou a nossa palavra dinamite. Neste contexto bíblico, ela tem um significado sobrenatural. E durante todos os textos que você vai ler no Novo Testamento, ao ver a palavra milagre, é essa palavrinha que aparece aqui, a palavra dinamis. Tá? Curiosamente, o termo grego usado por Jesus, quando pergunta isso aqui, quem me tocou, está no feminino. A ideia que o texto nos transmite é que Jesus sabia quem tinha tocado as suas vestes, e inclusive ele sabia que tinha sido uma mulher, quando faz a pergunta. Mas ao que tudo indica, ele desejava que essa mulher testemunhasse para a multidão e solidificasse a sua fé. Inclusive, ele intencionava que isso chegasse hoje aqui para você, para que tivesse um impacto de alguma forma em sua vida, de que a fé que nós precisamos depositar em Cristo precisa ir além, inclusive, da medicina, além de qualquer coisa. Todas as vezes que eu penso sobre fé, eu me lembro da galeria daqueles que nós chamamos de heróis da fé. Eles só estão lá porque tiveram uma fé sobrenatural. Eles tiveram uma fé diferente da fé que nós temos diariamente. Eles decidiram acreditar em Deus, mesmo que isso significasse a destruição de suas vidas terrenas. Às vezes a fé que nós queremos ter em Deus é uma fé palpável. O autor vai encerrar que eles morreram acreditando em algo que eles não conseguiram nem ver. É tão sobrenatural que eles não viveram para ver aquilo que eles esperavam. O autor de Hebreus vai mostrar que nem sempre a fé vai ver o resultado daquilo que se espera. É esse tipo de fé que Deus quer que tenhamos em seu Filho. Às vezes, a fé vê, mas ela só viu porque ela acreditou mesmo sem ver. Que foi isso que aconteceu nesse texto aqui. Eu acredito que a maioria de nós temos tido uma fé que é aquela que acreditamos, porque às vezes temos os meios suficientes para provermos. Inclusive, tomamos os cuidados suficientes para que Deus assim aprove a nossa fé. Este tipo de fé que está diante de nós é uma fé diferente.
é aquela fé que tem certeza de que Jesus Cristo fará, que não haverá mais desilusão, que Ele vai fazer algo, e que eu não preciso fazer muito, eu preciso apenas ir e tocar nele. Eu não preciso, por exemplo, que Ele faça um emplasto e coloque lá, faça algum remédio e me medique, porque isso vai resolver. Esse tipo de fé é diferente. Eu preciso apenas deixar que Ele faça tudo. A única coisa que eu tenho é que me aproximar dele. E foi isso que essa mulher fez aqui. Jesus vai lá e escolhe uma palavra que é interessante. Ele diz para aquela mulher, depois que ela se apresenta: a tua fé te salvou, versículo 34. O verbo grego sousen significa salvar ou até mesmo curar. No Antigo Testamento era a salvação do próprio corpo, no Novo Testamento assume um significado escatológico, significado de salvação do inferno. E aqui nós fazemos outro destaque. A mulher pensou em livrar-se de uma doença horrível e antiga, que já durava 12 anos, mas Jesus deu-lhe a cura integral da alma e do corpo, quando a abençoou com a tradicional bênção dos rabinos: a tua fé te salvou. Jesus demonstrou que essa não era apenas uma frase religiosa, como os rabinos utilizavam, mas a indicação de que o reino de Deus havia chegado para todos aqueles que nele crescem. Com certeza, Jesus conhecia a história daquela mulher e não precisava que ninguém informasse ele sobre nada. Conforme eu falei para vocês, quando ele pergunta: quem me tocou? Já há um indicativo de que havia sido uma mulher, mas ele quer que ela expresse isso diante das pessoas. Não obstante, o que temos aqui é isso. Ela precisava mostrar a todos os presentes que almas curadas devem publicamente manifestar as misericórdias recebidas. Em algum momento também, eu li em algum lugar um comentário interessante sobre esse contexto. De todas as graças cristãs, nenhuma é tão mencionada no Novo Testamento quanto a fé. E aqui eu poderia fazer algumas colocações para os irmãos. Essa daqui: o amor outorga-nos um coração caloroso e bem disposto. A fé, contudo, apresenta uma mão vazia que recebe tudo e não pode dar nada. É isso que está acontecendo diante de nós. A fé não pode oferecer nada a Deus. Se você tem depositado fé em Deus, mas tem buscado levar alguma coisa para Deus, para que Deus veja o que você está levando e te ajude, isso não é fé. A fé vai diante de Deus com as mãos vazias. Aquele que tem fé em Deus sabe que tem que ir com as mãos vazias e não pode dar nada em troca para Deus. Foi isso que essa mulher fez. Nenhuma outra graça cristã é tão importante para o crente. Temos aqui, pela fé, começamos a carreira cristã, pela fé a vivemos e pela fé permanecemos vivos, ou firmes e vivos. Pela fé superamos as crises, pela fé encontramos a paz, pela fé encontramos descanso no Senhor, quando deveria haver tristeza em nossos corações. Os vários problemas que às vezes as pessoas têm enfrentado, inclusive problemas emocionais, tem sido por conta da falta de fé. A cada dia que passa, nós achamos que o homem tem as soluções para o problema do próprio homem, inclusive nós. A fé deveria ser um dos principais motivos de nossas meditações. Deveríamos, por exemplo, nos interrogar se realmente temos a fé salvífica. Deveríamos pensar sobre isso hoje. E se houver, ou se houvesse alguma dúvida, não deveríamos descansar enquanto não obtivéssemos a resposta.
Mas às vezes as pessoas têm dúvida e continuam com as dúvidas e acham que vai chegar algum momento em que elas terão as respostas. Eu acho que esse texto nos ensina isso e muito mais. Ao entendermos isso, com certeza a palavra de Deus vai nos fazer pensar sobre várias coisas, inclusive nos colocar contra a parede, sobre que tipo de fé nós temos. O problema que eu tenho hoje, qual a fé que eu tenho depositado em Deus? A fé de que eu tenho dinheiro para comprar o remédio e a dor vai passar? Se o problema que eu tenho hoje é financeiro, qual o tipo de fé que eu tenho depositado em Deus? Que eu vou pedir um empréstimo amanhã e eu vou conseguir pagar? Que tipo de fé? A sua fé leva alguma coisa para Deus para que Ele faça, ou a sua fé vai com as mãos vazias, sabendo que ela precisa apenas tocar em Jesus e será suficiente? Essa é a grande lição que nós temos diante de nós. E meus irmãos, se nós não desenvolvermos esse tipo de fé, a cada dia que passarmos neste mundo, mais pessoas irão desistir de Cristo. Irão desistir de Cristo. Porque a cada dia que vivemos neste mundo, será necessário que tenhamos esse tipo de fé. Ninguém, eu digo, para aquilo que o mundo está preparado, ou está sendo preparado para enfrentar, ninguém que tenha uma fé mesquinha vai conseguir atravessar o lago, aquele lago do peregrino, para chegar à cidade celestial. Muita gente tem ficado para trás, e esse mundo está prestes a passar por várias outras coisas que uma fé mesquinha não vai conseguir levá-lo lá. Do outro lado, não tem como. Quero encerrar fazendo pouquíssimas considerações. A primeira delas é que Jesus continua agindo quando é buscado pela fé. Basta que um pecador imundo lhe toque que será curado de suas enfermidades. Isso está aqui porque vai continuar acontecendo. Se não está acontecendo, é porque nós não temos a fé que deveríamos ter. Quando Deus não age, a culpa não é dele, a culpa sempre será nossa. Quando o meio-irmão de Jesus escreve, ele chama a atenção dos discípulos daquele primeiro século, de que eles não estavam recebendo porque eles não estavam sabendo nem orar direito, eles não estavam sabendo pedir. Aquele que toca em Cristo com fé, receberá a cura para as aflições de sua alma, isso ficou muito claro no texto. E, por último, Jesus se agrada de nossa fé e está sempre pronto para nos socorrer em qualquer necessidade, basta que o procuremos com sinceridade. Precisamos colocar essas questões que são fundamentais para as nossas vidas. Notem, eu falei para vocês sobre o amor é deveras importante no cristianismo, mas foi a fé, justamente a fé, que motivou Martinho Lutero a encabeçar uma reforma, chamada de Reforma Protestante. Foi a fé e não o amor. Hoje as pessoas querem falar de amor, eu amo, tudo em nome do amor, inclusive de um amor que não é nem bíblico. E às vezes falam de um Deus de amor que não é o Deus da Bíblia, que não é o Deus que ama assim. Quando Deus quis fazer uma reforma, Ele começou através da compreensão verdadeira que um homem precisava ter de fé. A salvação vem pela fé. Foi isso que Martinho Lutero descobriu em Romanos. Não foi por causa do amor, não. Foi através da fé que ele entendeu que Deus era amor. Porque durante um período grandioso, muito grande de sua vida, ele entendia que esse Deus, que era o Deus da Bíblia, não era um ser tão amoroso. Porque exigia muito, exigia aquilo que ele não poderia lhe dar.
E aí, quando ele entendeu a fé, a sua conclusão foi que esse Deus é um Deus de amor. Pois não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele creem, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Foi a compreensão genuína de fé que fez com que você estivesse hoje aqui, fazendo parte de uma igreja histórica que só de Brasil completou 150 anos. Então, antes de procurar o amor de Deus é visto através da fé que você deposita nele. Baixa a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, a Tua palavra mais uma vez está diante de nós. Aqui há um exemplo profundo de que precisamos seguir. Esta pessoa teve fé. A fé que a Tua palavra exige de nós. A fé que atua quando tudo é contrário. Hoje, a maioria dos testemunhos de fé que temos visto em nosso meio é aquilo que eu tenho dito, às vezes a fé na fé, ou a fé que leva a algo para que o Senhor use para fazer alguma coisa. Esta pessoa chegou a um estágio de pobreza e de falta de esperança. Provavelmente um ser humano em uma situação normal de seu pecado teria tirado a vida, não teria aguentado tanta humilhação e sofrimento. Mas ao ouvir falar de Jesus, aquela mulher entendeu plenamente de que Jesus era suficiente para resolver o seu problema. Senhor nosso Deus, esse texto está aqui e quer com certeza nos ensinar que é esse tipo de fé que Tu queres de nós. É esse tipo de fé que nós precisamos buscar, mas reconheço plenamente que esse tipo de fé é impossível que um ser humano, sem a atuação do Teu Santo Espírito, venha buscar. Por isso nós Te pedimos que coloque essa fé em nossos corações, porque temos a tendência demasiada de acreditarmos em nós mesmos, que podemos resolver os nossos próprios problemas, que temos em mãos os aparatos suficientes para irmos em busca de soluções para os nossos problemas. Nos ensine, Pai, nesse mundo de trevas, a termos uma fé genuína, que sejamos reconhecidos por termos uma fé que de fato não precisa levar nada, que sempre busca o Senhor de mãos vazias, porque é esse tipo de fé que Tu queres de cada um de nós. É o que eu Te peço, Pai, nesta noite, desde já eu Te agradeço em nome de Jesus, amém. O Ministério de Música está com a palavra.